Oi, gente! Vou começar mais um vlog de leitura com a última leitura que eu fiz no mês de julho, que foi Um Assassino nos Portões. Eu tinha começado a ler ele no começo do mês e daí eu fui me enrolando para ler e eu só finalizei no finalzinho do mês. Foi minha última leitura. Porque, gente, eu tava achando meio enrolado o começo do livro, eu não tava curtindo tanto. Eu esperava mais coisas no andamento das coisas que estavam acontecendo aqui. E só no final que eu realmente recebi aquilo que eu tava esperando. E o final foi muito bom, gente. As últimas páginas, na verdade, as 100 últimas páginas estavam ótimas, assim, era tudo que eu queria, aconteceu ali no final. Principalmente em relação a Helene. Amo essa personagem, gostei muito tudo que envolvia ela aqui. Teve uma reviravolta aqui nesse livro, que era algo que eu imaginava desde o primeiro. Eu até pensava que isso tinha sido revelado no segundo livro, porque eu já tinha lido o primeiro e o segundo e eu fiz releitura. E daí, quando eu comecei a releitura, tava na minha cabeça essa revelação. Pra mim era aquilo, que eu já tinha lido aquilo, mas não, gente, aquilo foi revelado nesse terceiro livro. E eu fiquei, da onde que eu tirei isso? Como é que eu adivinhei isso tão fácil? Eu não sei, na minha cabeça já tinha sido revelado no segundo livro, mas não aconteceu essa revelação aqui no terceiro. Então eu não me surpreendi, porque era algo que já tava na minha cabeça, que era isso. Essa revelação eu já tinha adivinhado há muito tempo. Mas depois os acontecimentos que teve, assim, foram muito frenéticos. O final do livro entrega muita coisa e agora eu fiquei muito animada pela conclusão. O último livro já foi lançado, ou está na pré-venda ainda, não tenho certeza. Mas eu tô muito ansiosa para ler aí nos próximos meses a conclusão dessa série. E eu vou fazer um vídeo aqui no canal quando eu concluir sobre os 4 livros, se você tem interesse em ler e ainda não deu uma chance. Mas por enquanto a série pra mim tá sendo 4 estrelas. Ela não é uma série 5 estrelas, porque eu acho que faltam coisas pra me deixar tão animada. Assim, não é uma série favorita, mas é uma série ótima de fantasia, com personagens bem interessantes. Eu gosto muito do Elias e da Helene. A Laia, agora que aconteceu umas coisas interessantes, eu acho que ela vai ser, assim, bem importante no último livro. Então essa foi a primeira conclusão depois que eu finalizei o último vlog. Daí eu comecei 2 livros, um deles é Love, do Stephen King. Eu tenho o e-book dele, então vou deixar a foto aqui do lado. Eu só comecei, assim, bem no comecinho, que foi 5% do livro, na verdade 7%. Eu ainda não sei direito sobre o que é a história, eu só sei que a personagem tá revirando ali os documentos e manuscritos e coisas do marido dela. Ele era escritor, se eu não me engano. Eu ainda tô meio perdida, eu ainda não entendi direito, então eu só vou falar pra vocês que eu comecei esse livro e eu pedi pro Lucas, o Lucas Barros, fazer um buddy read comigo, porque ele também tem esse livro pra ler e ele gosta muito de Stephen King e eu também. Então a gente meio que tá lendo o livro junto, só que eu vou ler esse livro bem devagar, que tem outras leituras que eu estou fazendo. Uma delas é do David Copperfield, que é a leitura conjunta do Clube de Clássicos, agora no mês de julho. A gente vai ler ele em julho e agosto. Então, se você quer participar da leitura conjunta, tem o link na caixa de descrição, ainda dá tempo. Eu cheguei na página 92, que é a meta da primeira semana, e eu já gostei muito do livro. O David Copperfield é um personagem que tá narrando a sua própria história, desde quando ele tava na barriga da mãe dele. Eu acho que ele vai narrar toda a sua vida. A mãe dele ficou viúva e depois, quando ele tá um pouquinho maior, a mãe dele se casa com outro cara e a partir disso a vida dele muda muito, gente. E esse começo me lembrou muito Jane Eyre. A vida do David criança me lembrou muito a vida da Jane Eyre, que foi um livro que eu amei, favoritei muito. Então tem tudo pra eu gostar muito do David Copperfield também. Eu acho que ele vai ser um livro bem emocionante, vai ser um livro com uma trajetória assim grandiosa, porque ele é um livro gigante. Então eu tô muito animada com essa leitura, eu já gostei muito do começo do livro e me comovi muito, senti muita raiva de personagens e muitas sensações, muitos sentimentos logo no comecinho, em menos de 100 páginas. Então esse daqui vai ser um livro que eu vou lendo aos poucos também, vou contando pra vocês aí o andamento dessa leitura por 2 meses. E a outra leitura que eu comecei é de Sempre em Frente, que eu tô fazendo leitura coletiva lá na Twitch da trilogia Simon Snow da Rainbow Rowell. Então essa semana nós começamos o primeiro livro, que ele também tem o nome de Carry On, e eu cheguei no capítulo 15, eu li 86 páginas. Esse daqui é
uma fantasia, gente, que a autora se inspirou em Harry Potter. A ambientação é igualzinha a Harry Potter, tem escola de magia, tem feitiços, tem varinha, mas os personagens, assim, apesar de lembrar, por exemplo, o Harry, a Hermione, o Draco, eles são diferentes, né? E aqui nós temos um romance de dois arqui-inimigos, eles acabam se apaixonando, e a gente já tem um vislumbre desses personagens em Fangirl, porque a Cat escreve a fanfic do Sempre em Frente. Então a gente já conhece esses personagens pela Cat de Fangirl, mas aqui a Rainbow Rowell quis escrever uma versão dela sobre esses personagens. Então, apesar de ser a fanfic da Cat, essa trilogia, ela escreveu uma nova história, né, na visão da Rainbow Rowell mesmo, sobre esses dois personagens aqui da capa, gente. Eu tô muito animada com essa releitura. Eu esqueci de falar que tá sendo uma releitura também. Eu li esse livro em 2016, eu acho, e eu não lembro de nada. Não lembro de nada. Algumas coisas assim eu lembro vagamente, e eu sei das coisas que foram faladas em Fangirl, mas assim, não lembro o final do livro, não sei o que acontece no final, então parece que eu tô lendo pela primeira vez de novo. E eu lembro que eu gostei, eu tinha dado 5 estrelas pro livro, vamos ver se vai continuar a mesma coisa. Gente, deixa eu atualizar vocês do meu desktop, porque esse aqui é o meu notebook, eu tava usando só ele. Daí, eu comprei um monitor gigante, quer dizer, não é gigante, mas é bem maior, né, do que ali o meu notebook. E agora eu posso fazer a live usando 2 telas. E comprei esse teclado, gente, no Prime Day. Eu tinha um outro teclado que eu achava ele duro e ele não acendia aqui as luzinhas nas letras, então eu achava muito ruim de digitar. O LED era só por fora, assim, ele atrapalhava. Então esse LED nas letrinhas ficou muito melhor, e esse teclado entrou na promoção no Prime Day, então eu aproveitei e comprei ele. E hoje chegou um microfone. Eu comprei esse microfone da Deia. A Andréa Bistafa, ela comprou um microfone novo para as lives dela, então eu acabei comprando o microfone dela. Eu vou inaugurar ele hoje na live. Ali fica a minha ring light. A minha câmera, ela fica aqui, né? Porque agora eu tô usando ela para filmar, mas ela fica ali em cima, naquele tripé. E eu tô tão feliz que agora eu posso enxergar tudo grande, ter 2 telas, mas mais pra frente eu vou comprar um PC mesmo, um computador melhor, porque esse meu notebook aqui ainda é fraco para algumas coisas. E daí também, quem sabe, 2 monitores gigantes, né? Ter aquele desktop dos sonhos mesmo. Mas eu já tô tão feliz, gente, que ele tá tão bonito aqui. Olha a Pandinha ali no fundo. Ai, gente, quando eu tô fazendo live, ela fica ali, ó, me substituindo. Quando eu preciso ir no banheiro, alguma coisa. Ela fica quietinha ali, ó, só de olho. E eu vou contar pra vocês aí como que foi as minhas leituras antes de começar a maratona literária de inverno, que ela começa hoje, então eu vou contar o que eu terminei essa semana de ler. Inusitadamente, eu resolvi ler o Arlindo, que eu mostrei pra vocês, que eu recebi lá no unboxing, que eu fiz dos últimos recebidos. E como era uma HQ e é super rapidinha de ler, e teve uns dias que eu tava com sono, e daí eu pensei, vou ler o Arlindo, porque daí eu acho que vai me tirar o sono da live da madrugada. E daí, gente, funcionou, porque daí eu consegui ler a metade nessa live, e na outra live do outro dia eu li a outra metade, e eu me apaixonei pela história do Arlindo. Gente, ele é muito fofo, e é uma história que você se comove muito com o personagem, porque ele é um menino gay que tem um pai homofóbico, e o pai dele fala coisas assim absurdas que faz com que ele fique com mais medo ainda de se assumir para o pai. Então tem coisas assim que dá vontade de você pegar e abraçar o Arlindo, porque ele chora bastante durante a história e você só quer dar um abraço nele. Então eu amei muito, e o que eu mais gostei também é que ele tem muitas referências da minha adolescência. O Arlindo aqui tem 15 anos e provavelmente na mesma época que eu tinha 15 anos, porque ele escuta Sandy Júnior, tem muitas referências de músicas que eu escutava, ele vai na Lan House, ele usa o MSN, entre muitas outras referências. Então foi tudo que eu aproveitei na minha adolescência também, então foi muito divertido, sabe, pegar essas referências e ter essa nostalgia com essa HQ lindíssima, gente, 5 estrelas, eu amei demais e recomendo muito que vocês conheçam a história do Arlindo. As ilustrações também, né, os traços, as cores, assim, são perfeitas.
perfeitas, gente. Nossa, é muito, muito lindo. Ele tá com um cheiro, assim, de tinta ainda, de livro novo. Eu amei muito HQ. E vocês sabem que eu não tenho esse costume de ler, mas quando eu ganho de presente, eu pego e leio e sempre acabo gostando bastante. E eu terminei, então, a leitura conjunta do Sempre em Frente, da Rainbow Rowell. Esse daqui foi uma releitura e eu tinha gostado bastante, eu tinha dado 5 estrelas, até tem uma resenha antiga aqui no canal, que eu até reagi ela depois, eu vou deixar nos cards pra vocês verem. E essa releitura eu pude aproveitar muito mais, porque eu não lembrava de nada, então agora eu tô com a história fresquinha na minha cabeça em relação aos mistérios que tinha aqui, a parte da fantasia e tal, que eu não lembrava, porque pra quem não conhece o livro, é uma série de fantasia bem parecida com Harry Potter no quesito da ambientação. A ambientação é igualzinha de Harry Potter, mas a história, apesar do Simon ser o escolhido, ter uma profecia em cima dele, as coisas se desenrolam de forma diferente aqui no livro, e ele também tem um romance entre personagens que a princípio eram inimigos, mas daí você vai descobrindo que não é bem assim, né? Eles são colegas de quarto, o Simon e o Baz. E outra coisa diferente também é que o Baz é um vampiro, e daí tem feitiços que são conjurados de forma diferente, tem mais a ver com o poder das palavras na hora de conjurar os feitiços, então são engraçados também como que funciona isso. E daí o Simon Snow, ele tem um passado muito misterioso a respeito de quem ele é, e ele é muito poderoso, ele é um mago extremamente poderoso, só que ele não consegue controlar o seu poder. Então a história do livro é muito em cima disso, de por que ele não consegue controlar isso, por que ele tem essas explosões, são eventos assim que ele meio que explode, libera assim um poder muito grande. Então ele tem que ver como que ele vai resolver essa questão, e daí tem todo um mistério por trás da história dos vampiros e também por trás da história do Simon Snow. Então é muito, muito divertido. E agora eu vou ler o segundo livro no final do mês, então se você quiser ler o segundo livro junto comigo lá na Twitch, tem o cronograma aqui na caixa de descrição. Nós vamos começar dia 26 e no mês de agosto eu vou ler o terceiro livro, que é Venha o que Vier, que está na pré-venda. Ah, eu esqueci de falar que na releitura o livro continuou sendo 5 estrelas. Eu gostei muito e o romance também é muito legal. Tem uma cena assim bem inesperada a respeito do romance que todo mundo assim surtou na hora que tava lendo. E gente, eu voltei a escutar audiobooks. Agora eu assinei a plataforma do U-Book. Assinei por um mês porque tem alguns livros lá que eu quero escutar. Eu já tinha feito o teste de 7 dias. Nesse o teste é só uma semana, que eu tinha escutado As 10.000 Portas, e agora eu assinei por um mês porque daí tinha esse livro aqui que tava encalhado aqui na minha estante e eu não tava muito afim de ler ele. Daí eu pensei, talvez escutando o audiobook eu me interesse pela história, e daí eu comecei a ler. Gente, não funcionou. Eu cheguei a escutar 100 páginas do livro e ele é um romance de uma bailarina, meio baseado assim na Bela e a Fera, porque ela se apaixona por um cara estranho, um cara misterioso, assim, que ele se considera um monstro, e daí tem toda uma lenda também do lugar ali que ela acaba conhecendo e tal, que é uma história à parte, e eu não tava me interessando, gente. Eu não me apeguei à personagem, não tava entendendo assim o propósito dela de se interessar por esse cara e tal, não tava sentindo o romance do livro. E daí eu fui ver algumas resenhas e as pessoas falavam muito do romance, que era em cima do romance. Daí eu pensei, mas não, eu não tô sentindo isso, esse negócio do romance. Eu até tava mais interessada na lenda antiga do lugar ali, que é uma história à parte da história da protagonista, e então eu pensei, eu já não tava com vontade de ler o livro, não vou insistir. E mais um abandonado aí do ano. Vocês sabem que esse ano eu tenho abandonado muitos livros, então esse aqui é mais um pra minha lista. E daí agora o próximo audiolivro que eu estou escutando é Prometida, da Karina Ricci, que é o 4º livro da série Perdida. Eu gosto muito dessa série, é a única série de romance de época que eu leio, por enquanto, né? Vamos ver se um dia eu dou chance pra outra autora. E nesse daqui, a história é narrado pela Elisa, que é a irmã do Ian, que era o protagonista dos outros livros, né? O par romântico da Sofia. E a Elisa é uma moça, né? Do século XIX. E aconteceram algumas coisas com ela no segundo livro e depois no terceiro livro. E agora nós vemos o andamento disso, pela visão dela. Então agora no começo, porque eu li 70 e poucas páginas, se não me engano, ela dá uma retrospectiva do que aconteceu nos outros livros. Eu até tava com medo de não me lembrar direito, mas daí eu lembrei, a autora faz um resumo assim bem bom, pra
entender direito o romance no qual ela tá metida aqui, porque ela tá noiva aqui nesse livro. Eu acho que só posso dizer isso sem dar spoiler. Então a história é tudo em volta desse noivado dela. E daí é claro que o livro é um grande romance. Nós temos um romance bem legal e eu já tô gostando muito. Eu gosto do romance da Karina Ricci, eu até gosto das cenas mais calientes dela. Eu gosto do jeito que ela escreve. Então eu tô curtindo muito. Eu até dei muitas risadas porque eu tô escutando ele indo passear com a Panda. Eu já me peguei dando risada na rua, pra vocês terem noção, gente. Eu tava dando risada na rua andando com a Panda, porque eu acho muito engraçado algumas frases que a autora joga aqui, são bem hilárias. E a outra leitura que está em andamento agora é Para Sempre Vou Te Amar, da Catherine Reinhard, que é a mesma autora de Leve-me com Você, também da Dark Side, do selo Dark Love. E nesse livro aqui, ele é narrado por uma menina de 14 anos, pelo menos no começo do livro. A irmã dela tem transtorno do espectro autista. É assim que é falado aqui no livro. Eu não entendo muito bem do assunto, então eu vou falar da forma que a personagem fala aqui no livro. Mas ela tem um grande problema, a menina, que ela tem ataques de gritos. Ela grita muito assim durante o dia dela e leva assim umas 2 horas para ela parar e cansar a voz, daí ela para de gritar. E daí quando elas duas e a mãe se mudam para casa de uma tia, o vizinho tem um cachorro e a menina fica fascinada por esse cachorro. E quando ela tá perto do cachorro, ela não grita. Então daí a irmã dela tenta se aproximar do vizinho, tenta arrumar alguma forma deles terem contato com esse cachorro e tal. Então é mais ou menos isso a história aqui no começo do livro. Eu li, eu acho que uns 3 capítulos e já tô assim sentindo um quentinho no coração com essa história. Eu acho que ele vai falar muito do poder dos animais, né, do contato dos animais com as pessoas, o quanto isso transforma a vida de muitas pessoas. E eu acho que ele vai falar muito também de crianças autistas, como nós temos aqui uma personagem. Ele é narrado também por uma criança, né, digamos, ela tem 14, depois eu vi que tem uma outra parte que ela tem 15, eu acho que termina o livro com ela 16 e 17 anos, então é uma narrativa interessante de uma irmã cuidando da outra. E também envolve muito ali a mãe dela e tal, porque pelo que eu percebi, elas não têm uma casa fixa. Eu não entendi direito porque que elas se mudaram e eu acho que tem alguma coisa envolvendo aí sobre a família dela. Eu queria entender direito isso, como que funciona. Então eu tô muito ansiosa e vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre esse livro, então eu só vou atualizar agora no vlog, depois vocês esperam o vídeo que vai sair. A maratona tá quase acabando e eu não atualizei nenhuma das minhas leituras da maratona. Que vergonha, gente. Simplesmente eu esqueci por um tempo que eu não tinha atualizado o vlog. Depois eu fui adiando e daí eu já terminei 3 livros e eu, meu Deus, eu preciso gravar o vlog. Eu só tô me enrolando pra gravar o vlog. Eu até gravei vídeo esses dias das leituras do mês, dos lançamentos, e eu ia gravar o vlog durante essas gravações, mas me enrolei também e perdi a hora e não deu. Gente, na verdade, a maratona inteira eu fui a enrolação em pessoa. Sabe quando você sente que você pode ler muito mais do que você lê? Que você tem tempo disponível, mas simplesmente você resolve fazer outras coisas, você resolve se distrair com outras coisas, você decide ficar procrastinando. É isso que eu decidi fazer nessa maratona ao invés de ler. É claro que eu li 3 livros por enquanto, e eu acho que é bastante, só que é o meu ritmo normal. E na maratona eu tinha que me propor a ler mais do que o meu ritmo normal, né? Acho que é pra isso que servem as maratonas e eu simplesmente não fiz isso. E eu sinto que esse mês eu acho que eu vou ler pouco, em quantidade de páginas, porque eu acho que eu terminei os livros que eu terminei por eles serem curtinhos. Tem meses que eu leio vários calhamaços e acaba sendo um mês que eu leio bastante, porque mesmo sendo poucos livros, eu li calhamaços, foram muitas páginas. E eu tô sentindo que esse mês eu não estou dando o meu melhor nas leituras. Então tá sendo um mês aí meio preguiçoso, o mês de julho tá sendo assim. O ano passado, eu lembro que em agosto foi o mês que eu mais li no ano e que eu bati o meu recorde, eu acho que eu li 16 livros. Então eu espero que nesse mês de agosto aconteça a mesma coisa depois desse mês de julho aí, procrastinando nas leituras, que venha agosto com muitas leituras. Então, só queria desabafar aqui com vocês que eu acho que eu
eu tô muito preguiçosa, assim, pras leituras. Ou talvez sejam os livros também, porque eu ainda não li um livro favorito esse mês, um livro 5 estrelas. Então, a primeira leitura que eu concluí na maratona foi O Mistério no Caribe, da Agatha Christie. Nesse livro aqui nós temos um caso da Miss Marple, que é uma senhorinha e ela tá de férias no Caribe, num hotel. E daí ela é bem aquela senhorinha que quer conhecer todo mundo. E as pessoas que estão lá também são pessoas mais idosas e tem casais, né? Todo mundo assim de férias. E ela quer conhecer todo mundo e quer saber das fofocas e tal, né? Que vida maravilhosa, né? Pra terceira idade. Então, ela acaba conhecendo muitos hóspedes nesse local e parece que eles são hóspedes corriqueiros, pelo que a gente vê nos boatos. E daí, logo de início, ela tá conversando com um cara, assim, que ele conta a história de que ele já viu caso de assassinatos e ele tem a foto de um assassino. E daí ele vai mostrar a foto do assassino, daí meio que é interrompido e daí fica por isso e no outro dia o cara aparece morto. E a Miss Marple começa a conectar as peças de que será que ele foi morto por causa dessa foto que ele tinha, que ele sabia de algo, de algum assassinato que realmente aconteceu, que não era papo furado dele e tal. Então daí ela passa a investigar isso durante essa estadia que ela tem nesse hotel. E daí tem muitos personagens envolvidos aqui na história. Eu tive que até anotar aqui, ó, o meu rascunhozinho de nome de personagens para não me perder. E foi uma leitura bem prazerosa, só que eu acho que não foi, assim, um dos meus livros favoritos. O assassino é bem previsível, ele não é muito difícil de adivinhar também. Na verdade, um plot, assim, que tem na história, já é meio que contado, assim, no começo, que se você ligar os pontos, você sabe mais ou menos o que vai acontecer mais pro final, o que tá interligado. Então, eu achei esse livro, assim, uma investigação mais simples. E eu ainda não tenho certeza se eu gosto tanto da personagem da Miss Marple. Ela parece ser uma personagem assim, bem fofa, bem carismática e bem parecida com a gente, né? Que gosta de investigar assim por conta própria as coisas. Mas eu acho que eu preciso ler mais livros dela. Esse aqui é o segundo livro que eu li dessa personagem da Agatha Christie. Então foi um livro assim mediano pra mim. Daí o segundo livro que eu li foi Os Pergaminhos Vermelhos da Magia, da Cassandra Clare e Wesley Chu. Esse daqui é o primeiro livro da série, que é trilogia, eu acho, das Maldições Ancestrais, que é com o Alec e o Magnus como protagonistas. E esse livro, se eu não me engano, acontece depois de Cidade dos Anjos Caídos. Eu anotei aqui no final, nos agradecimentos. Durante os acontecimentos de Cidade dos Anjos Caídos. É durante esse livro, porque os personagens eles saem em uma viagem, eles saem de férias, então aqui nós temos as férias dos personagens. O que aconteceu durante esse período? E é algo muito legal, tem umas revelações bem interessantes, mas o mais legal é as conexões que a autora traz aqui com outros personagens que fazem muito parte do núcleo do Magnus, porque como o Magnus é um feiticeiro que viveu muitos anos, nós temos outros personagens assim, de histórias mais antigas do Magnus, como por exemplo o Rafael. Eu não vou citar outros, porque daí eu acho que poderia ser spoilers. Tem também, por exemplo, cenas excluídas de coisas que a gente imagina, por exemplo, de personagens que aparecem bastante em Artifícios das Trevas. Tem algo assim bem interessante sobre essas personagens, é como se fossem cenas excluídas dos outros livros. Você encontra assim várias conexõezinhas com esses personagens aqui, que acabam ajudando o Magnus e o Alec numa aventura, porque eles estão atrás de uma seita que é da Mão Escarlate. Então tem todo um mistério a respeito disso, que tem um feiticeiro por trás disso. E há boatos que foi o próprio Magnus Bane que criou essa seita. Ele tá, como assim? Eu que criei essa seita? Quem é o maluco que tá falando isso? Então acaba sendo bem divertido a aventura que eles têm aqui. Eu acabei curtindo bastante o livro. Daí o terceiro livro que eu concluí foi The Outsiders, Vida Sem Rumo. Ele é um livro clássico que inspirou um filme. Tem aqui foto dos atores do filme, deixa eu mostrar. Aqui, ó. É um filme bem antigo, tem o Patrick Swayze e o Tom Cruise. E eu nunca vi esse filme, eu nem conhecia essa história, mas eu sei que, pelo que eu vi aqui nos extras do livro, é um livro super famoso nas escolas americanas, né? Um livro que todo aluno americano lê na escola e tal. E, inclusive, ele é um livro lido em fangirl, né? Eu me interessei em ler esse livro porque os personagens leram em fangirl. E eles deram um spoiler do final. Só que eu descobri que o spoiler estava
tava pela metade. Eu acabei me surpreendendo com o final, porque não foi um spoiler completo. Não sei se vocês entenderam. Eles contaram algo que acontecia, mas não contaram com quem que acontecia. Então eu acabei me surpreendendo, eu consegui aproveitar o final do livro, mesmo tendo esse meio spoiler. E esse daqui é um livro que fala sobre gangues. Os personagens, eles são meninos ali na adolescência. O mais novo, ele começa com 14 anos, e daí o mais velho é o irmão dele, que tem 20 anos. Eu acho que a faixa etária deles seria entre 14 e 20 anos. São vários meninos e daí eles são denominados como greaser, que é um estilo que eles têm, e eles são criminosos. São meninos criminosos, eles roubam, eles matam e fazem vários crimes. E daí eles têm uma gangue rival também, né? Acontece várias brigas, vários conflitos com essa gangue rival. Mas ele é um livro assim que lembra muito, por exemplo, Capitães de Areia. Se você já leu Capitães de Areia, vocês vão entender mais ou menos como é essa história, porque os meninos são criminosos, mas são meninos que não têm muita escolha também de mudarem o que eles são, e daí você passa a compreendê-los melhor aqui pelo ponto de vista do personagem, porque que ele entrou nisso, né, como que é ali a família dele. Ele é um livro que fala muito sobre família, porque além desse irmão mais velho, ele também tem mais um outro irmão que não estuda, que só trabalha. Então é bem interessante aqui a relação deles como família, e também esse grupinho, e fala sobre esses meninos. Eu não sei explicar direito, mas o final dele foi o que eu mais gostei. Eu gostei muito mais da parte final do livro. No começo eu não tava me interessando tanto, eu não tinha certeza se eu ia gostar do livro, mas como eu acabei gostando mais da reta final dele, acabou sendo um livro que eu gostei. Só que não foi um livro tão bom, assim, 4, 5 estrelas, mas foi um livro que eu gostei, que eu achei bem interessante, e adorei ter conhecido essa história, que é muito famosa, e eu quero ver se eu consigo assistir o filme também. E eu terminei o audiolivro que eu tava escutando, né, que eu acho que eu já falei pra vocês, que é o Prometida, da Karina Ricci, e eu amei muito, gente. Porém, eu não gostei do Lucas, que é o mocinho da história. Sei lá, gente, o Lucas, ele toma decisões, assim, que dá muita raiva. Eu senti muita raiva dele em muitos momentos. E é muito diferente, por exemplo, do Ian, que era o protagonista nos 3 primeiros livros, o par romântico da Sofia. Ele é tão perfeito, gente. O Ian é um cara perfeito, maravilhoso. Daí você se depara com o Lucas, que não é perfeito, te dá esse choque, assim, na história. Porque, ele toma umas decisões muito burras e dá vontade de chacoalhar, e a personagem também às vezes dá vontade de chacoalhar, mas você entende ela, porque como é pelo ponto de vista dela, dá pra você compreender ela, dá pra você entender as inseguranças que ela tem, e ele não, você não consegue entender ele, e dá muita raiva dele. Então, pelo fato de eu não ter gostado do Lucas, acabou não sendo um livro 5 estrelas também. Mas o romance é divertido, gente. Ele é um romance, assim, de mal entendido. Aconteceu, assim, um grande mal entendido com eles, por conta do que aconteceu no livro anterior. E a Elisa é uma personagem, assim, muito doce, muito insegura. E a força, assim, que ela criou com os acontecimentos do 3º livro acabaram meio que impedindo ela de ser feliz agora pra esse livro, sabe? Porque ela meio que guarda um segredo, que é o segredo da Sofia, e isso meio que limita ela a se soltar aqui nesse relacionamento e tal. Então é bem interessante saber disso, porque ela é uma personagem que pensa muito na família, né? A família vem em primeiro lugar pra ela. Ela é capaz de fazer qualquer coisa pra proteger a Sofia, o Ian e os sobrinhos dela. Então, ela é uma personagem muito doce, eu acabei gostando muito. E o romance, assim, tem cenas, assim, de arrancar suspiros também. Mas, por outro lado, tem cenas que te dá muita raiva, assim, por causa do personagem que, dá vontade de bater a cabeça dele. E essas foram as minhas leituras por enquanto. Eu vou contar agora o que está em andamento. Da minha TBR da MLI, agora eu comecei o Rebel, que é uma história que se passa 10 anos depois da trilogia Legend. Então, nós temos aqui os personagens 10 anos depois, mas o protagonista é um outro personagem que não era foco aqui nesses 3 primeiros livros. Então, eu conto pra vocês no próximo take melhor sobre isso. E eu comecei a ler também o Flores Partidas, que é uma LC que eu tô fazendo junto com a Renier do Palavras Radioativas. E eu comecei ele ontem, estou na página 52, e assim, o começo já me deixou chocada. Teve assim um acontecimento que me impressionou bastante, assim, para um começo de livro. Então eu acho que esse livro promete bastante. E tem mais um thriller que eu comecei, que foi o audiobook da Garota no
Gelo, do Robert Brinson. Tem os 4 primeiros livros dessa série da Erica Foster lá no YouBook, que eu assinei por um mês, e vai até dia 6 a minha assinatura. Vamos ver quantos livros eu vou conseguir escutar desses 4. E eu já tô em 25%, mas eu vou deixar pra falar melhor pra vocês outro dia, quando eu avançar melhor na leitura. Eu só quero comentar que eu tô lendo esses 2 thrillers e eu comecei a assistir uma série que depois que eu me toquei que era mais uma série de assassinato, que eu poderia me confundir as histórias, que é a série Mare of Easttown, da HBO Max. É uma minissérie muito boa e eu já tô viciada, gente, com 2 episódios já tô viciada, e ela é de assassinato também, de uma menina e tal, e de desaparecimento de meninas, com uma detetive. Então eu já fiquei, meu Deus, pode ser muito parecido com A Garota no Gelo. E daí depois eu fiquei pensando, também pode ser parecido com esse de Flores Partidas, que também envolve várias mulheres aqui na história. Então eu tô com muito medo de confundir as 3 histórias. Então na próxima atualização vocês vão ver o resultado disso, como que foi o meu andamento aí desses 3 thrillers, se eu vou me confundir com as histórias ou não. A maratona terminou, gente. Eu acho que eu flopei muito porque eu tinha escolhido 7 livros na minha TBR. É claro que o Vingança, que tinha 500 páginas, eu queria pelo menos ter começado o livro, só que não, gente, ele não encaixava no meu cronograma. E também As Musas teve que ficar de fora, que também estava na minha TBR. E também não deu para concluir durante a maratona o livro da Agatha Christie, esse aqui, A Noite das Bruxas. Eu acabei lendo agora no domingo. Então, gente, eu só consegui finalizar 3 livros inteiros durante a maratona. O Rebel, eu comecei a ler ele durante a última semana e eu pensei que ele fosse muito mais rápido de ler, porque a trilogia Legend foi uma trilogia bem rápida, só que o livro não tava andando, sabe? Quando você não tá empolgada com a história, não rolou, gente. Chegou no sábado, que era o último dia, eu ainda tinha 90 páginas para ler do livro, que eu concluí ontem, que ontem eu fiz uma live de 12 horas na Twitch, então daí eu concluí esse livro. E assim, ele não é um livro ruim, não foi um livro assim que eu não gostei, porque ele entregou muito na parte do romance. O romance entre os personagens da trilogia Legend ficaram muito assim no ar no final da trilogia, sabe? Tem um acontecimento com eles envolvendo o romance que eu tava muito curiosa pra saber o que acontecia depois, né? Depois daquele final. E era isso que eu tava esperando aqui encontrar em Rebel com o personagem da June e do Day. E nós reencontramos esses personagens aqui e você fica sabendo o que acontece com eles depois. E isso entregou muito. Eu acho que a parte do romance foi a minha parte favorita, o que eu mais achei fofo. E eu sorri, assim, lendo essas partes, porque eu torcia muito por esses personagens. Então, foi o que eu gostei do livro. E por conta disso, acabou sendo uma leitura que eu pude aproveitar. Mas na questão do que eles queriam trazer aqui para essa história, que nós temos aqui um outro protagonista, uma situação política ali envolvida, um vilão na história e tal, eu não estava envolvida nisso. Na verdade, eu fiquei assim bem desinteressada nessa parte. Não era necessário envolver uma outra história aqui, ter essa continuação, na verdade. Poderia ter essa continuação só envolvendo ali o romance dos personagens, poderia ser uma novela, um conto. Eu acho que seria legal assim, mas como continuação, 4º livro, eu achei desnecessário, então por conta disso foi um livro mediano pra mim. Apesar de eu ter marcado algumas coisas, porque tem umas frases muito bonitas envolvendo o casal que eu quis marcar. Então, foi um livro que entregou numa parte e não entregou na outra. E eu acabei dando 3 estrelas pra ele. E foi uma leitura muito mais demorada, porque eu tava cansando de ler esse livro, eu não vi a hora de acabar ele. E daí ontem, na live de 12 horas, eu comecei A Noite das Bruxas, da Agatha Christie. Esse livro aqui, ele tem uma coisa diferente dos outros livros dela, pelo menos dos que eu li até agora. Inclusive, esse daqui é o 19º livro da autora que eu leio. Eu fiquei chocada quando eu fui contar quantos livros eu já tinha lido. E o que tem de diferente é que aqui nós temos o assassinato de uma criança. Eu não tinha visto o assassinato de uma criança em outro livro da Agatha Christie. Então aqui é diferente. Nós temos o Poirot na história, junto com a Ariadna, que é uma escritora de histórias de detetive. Ela já tinha aparecido em outro livro que eu li, que é Os Elefantes Não Esquecem. E eu vi que ela aparece em muitos outros livros também da autora. Então ela é uma personagem recorrente dos livros da Agatha Christie, a Ariadne. E ela é uma personagem bem interessante. Ela é super
super famosa, assim, best-seller, e ela acaba sendo aí a parceira do Poirot nessa investigação, que acontece no Dia das Bruxas, no Halloween, numa festa que tem ali numa vizinhança, que tinha muitas crianças, muitas pessoas envolvidas aí nessa organização. Então eu estou na metade do livro e eu queria concluir esse vlog terminando esse livro aqui, né, que ele ainda tava na minha TBR da maratona, mas eu vou ter que finalizar esse vlog antes porque eu tô sem outro vídeo pra postar nessa terça-feira, então eu vou ter que finalizar esse vlog e postar ele, mas daí agora no próximo vlog vocês vão ver as minhas últimas leituras do mês, e ainda falta uma semana pra acabar o mês, e eu tenho vários livros em andamento. Vocês lembram que eu comecei Flores Partidas, eu tô lendo Love, o David Copperfield, e eu vou começar hoje a leitura conjunta do Filho Rebelde, e também tem a leitura dos membros pra eu começar, que é o livro da Colleen Hoover, Se Não Fosse Você. Então, tem muitos livros pra eu ler em uma semana. O David Copperfield, na verdade, não, né? David Copperfield só tá em andamento porque eu vou concluir ele no outro mês. Mas eu tô aí com umas leituras que eu queria finalizar, então no próximo vlog já vai começar aí com muitas leituras em andamento, a continuação dos audiobooks. Eu tinha mencionado pra vocês que eu tava lendo os thrillers parecidos. Eu terminei a série de TV, a série da HBO Mare of Easttown, e eu não confundi as histórias porque eu assisti a série mais rápido. Eu só meio que tava querendo confundir em questão das detetives, que aconteceu uma coisa muito parecida com as duas, a detetive da série e a detetive do livro do Robert Briggs, a Erica Foster. Tem uma semelhança entre elas, numa coisa que aconteceu no passado delas, e também tem uma hora que elas ficam afastadas do caso, e meu Deus, as duas histórias estão se encaminhando. Não, mas agora eu já terminei aquela série de TV, já concluí, teve um final assim que eu fiquei chocada, gente, assistam, é muito, muito boa essa série. E eu tô quase finalizando o audiobook do primeiro livro da série da Erica Foster, né, do Robert Briggs, e essa semana eu quero tentar começar aí ler o segundo livro dessa série, então no próximo vlog eu atualizo vocês sobre isso também. E o Flores Partidas também, eu tenho que concluir até dia 31, então se você quer assistir a live de discussão do Flores Partidas, se você tá lendo esse livro, se você já leu ele, vai ser lá no canal da Renier do Palavras Radioativas no dia 31. Fiquem de olho que ela vai marcar a live lá, porque eu vou estar presente nessa live, então eu tenho que terminar o livro até dia 31. E vocês, gente, me contem nos comentários como que foi a maratona, quantos livros vocês leram, se aproveitaram bastante, o tempo que vocês tinham pra ler. Esse vlog eu tô com medo de ficar meio flopado, porque era pra ter mais um vlog esse mês, mas eu gravei pouco aqui pro vlog, eu acho que também as leituras não andaram muito bem, então eu espero que no próximo mês as leituras sejam melhores e eu consiga gravar 2 vlogs no mês pra vocês. Se você se interessou em ler algum dos livros que eu mencionei aqui no vídeo, tem os links na caixa de descrição, e aqui do lado eu vou deixar outros vlogs de leitura, caso você tenha perdido algum, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!